E aí, galera, tranquilidade, sossegado? Então, nós estamos aqui para mais um dia, mais uma devocional da Palavra de Deus. E desde já, eu já quero agradecer a todos vocês e queria pedir uma coisa. Fica até o final do vídeo, porque tem uma palavra abençoada para você, tem algo que Deus vai falar muito profundo no seu coração. Deus tem algo muito maravilhoso para tratar na sua vida. Tá? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, não deixe de receber essa mensagem de Cristo edificante para a tua vida. Deus tem algo especial para você. E a gente vai estar falando um pouco hoje do livro de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 13, onde a palavra do Senhor, ela nos diz a seguinte coisa: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem diz que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe afirmo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cara, Deus é muito fera e a palavra dele é maravilhosa. E hoje eu queria falar conosco a respeito de algo que muitas das vezes nós nos perguntamos sobre I am church. Eu sou a igreja. Você já se perguntou isso? Você já chegou a pensar tais coisas? A dizer e a refletir sobre isso? Hoje, olhando para você, para o conceito de vida que você tem, você pode dizer: eu sou a igreja? I am church? Cara, pensa um pouco. Jesus, ele está com seus discípulos e a caminho de Filipe, Cesareia, e ele começa a perguntar para os seus discípulos: o que estão falando a respeito de mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? O que eu represento para as pessoas que têm visto o ministério? E eles começam a dizer: Senhor, alguns, cara, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Tem quem diga que é Jeremias. E alguns dizem que o Senhor é um profeta. Meu, se a gente parar para pensar, velho, cara, se fosse eu e alguém estivesse dizendo, falasse para os meus amigos, para as pessoas que eu discipulo, para quem caminha comigo, e eu falasse: meu, quem estão dizendo que eu sou? E alguns dissessem: cara, alguns estão dizendo que você é João Batista. Eu ia falar: mano, que da hora, João Batista. Velho, voz que clama do deserto. O cara que foi usado como martelete, cara. O cara era o dedo de Deus, ele apontava e falava: não, é isso, é isso, é aquilo. E não tinha medo de nada. Ainda que o fim dele foi triste, ainda que aos olhos de muito, pô, o cara morreu sem cabeça, cara. Mas ele não estava nem aí, porque ele já sabia para onde ele ia. Cara, se eu chegasse a outro e alguém me dissesse: meu, estão falando que você é Elias. Cara, Elias, velho. Pô, Elias nada mais foi que o cara que foi usado por Deus, cara, para derrubar 400 profetas de Baal. Velho, o cara orou e a Bíblia diz que do céu desceu fogo, meu, e consumiu um holocausto, e o holocausto estava molhado, velho. Como diz o reggae do Salomão, velho, do reggae. Cara, fez pegar fogo no molhado, entendeu, cara? Através da vida dele, Deus fez pegar fogo no molhado, cara. Ou Jeremias, cara. Ah, mas Jeremias era o profeta chorão. Mas, meu, quantas experiências que Jeremias viveu com Deus, cara. Quantas coisas maravilhosas Jeremias pôde viver com Deus. E eles estavam comparando Jesus a essas pessoas, que, ao meu ver, se fosse eu, para mim já seria magnífico.
Mas aí então Jesus faz uma pergunta que arrebenta com tudo que a gente pode pensar sobre ser. E ele diz: mas e vós? Quem vocês pensam que eu sou? E então os discípulos ficam calados, atônitos, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que Pedro, como se passasse na frente de uma fila e dissesse: eu posso falar. Sabe na escola, quando a professora faz uma pergunta e todo mundo fica olhando um para o outro? Então levanta o braço alguém e diz: Senhor, eu sei responder essa. Foi isso que Pedro fez. E ele diz: Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, quando ouve aquilo, ele olha para Pedro e fala: Pedro, cara, isso é algo que não saiu de você, velho. Não foi sua carne, não foi o sangue, não foi seus pensamentos, não foi a tua inteligência, e muito menos a tua maturidade espiritual. Mas foi Deus que revelou isso para você, cara. Foi o próprio Deus. E então, Jesus, ele olha para Pedro e fala: cara, e eu também quero afirmar, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E para mim ali é onde começa o I Am Church, ou eu sou a igreja. Naquele momento começa ali um conceito de definição de igreja. Porque a primeira coisa que como igreja eu preciso ter na minha mente não é pensar com quem eu acredito que Jesus deve parecer. O primeiro conceito que eu preciso de ter como ser igreja na minha mente não é pensar como eu queria que Jesus se parecesse. Mas o que abre o estopim e o que acende a bomba espiritual para que tudo isso se desse forma é Pedro olhar e dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu bem te conheço. E isso não parte de mim. Isso parte do Espírito. Eu sou a igreja. E para que isso seja real na minha vida, quando Jesus está dizendo: cara, não foi sangue, não foi suas ideias, não foi sua teologia, não foi seus conhecimentos, os seus horários de leitura bíblica, nada disso que te revelou, cara. Não foi nada disso que impulsionou você a dizer o que você está me dizendo, cara, mas sim Deus, cara. É como se ele estivesse dizendo assim: ô Pedro, cara, o Espírito Santo tá te usando, velho. O Espírito Santo que tá revelando isso para você, meu. Eu só vou entender o que é ser igreja quando eu entender quem Jesus é na minha vida. Eu só vou entender o que é ser igreja quando eu entender qual é o meu papel dentro do reino. Jesus aqui está dizendo: cara, você é Pedro, velho. Você sabe quem você é agora. E sobre ti, então eu vou edificar a minha igreja. Quando eu entendo o meu papel de igreja, quando eu entendo o meu papel de servo, quando eu entendo o meu papel a qual eu fui chamado a Deus, então nesse momento, cara, Deus começa a revelar o que Ele quer fazer através desta igreja. Porque quando nós voltamos lá atrás, nos tempos de Noé, nós vemos o Senhor falando para Noé edificar uma arca. E aquela arca, ela deu um livramento para uma família de toda uma destruição que estava por vir. E eu vejo aquela arca muito como a cruz de Cristo. Porque através da cruz de Cristo, famílias como a minha, como a sua, estão sendo libertas, estão recebendo salvação, estão recebendo transformação, estão recebendo uma oportunidade. E depois, quando nós andamos um pouco mais, nós vemos uma segunda arca. E essa arca é a arca da aliança.
E dentro dessa arca da aliança, que também era o símbolo da presença de Deus, ali foram colocadas as leis, ali foi colocado o maná e a vara de Arão que floresceu. E nós vemos que Davi, um cara que foi chamado como segundo coração de Deus, cara. E às vezes a gente vê como que muitas das vezes a igreja ela acaba sendo tão pobre, tem hora, quando ela não entende as coisas, porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas ele queria construir algo que fosse simbólico para Deus. Então ele disse: Senhor, eu quero edificar um templo, cara. E eu fico pensando, se um dia Deus falasse pra mim: Eric, cara, eu achei você, velho, você é um homem segundo o meu coração, velho, nossa, acho que eu ia falar: Senhor, me leva, cara, porque tô até com medo de perder isso e não ser salvo. Mas Davi queria mais do que isso, porque às vezes nós pensamos que aquilo que nós edificamos, cara, representa muito mais o nosso amor com Deus. E ele fala: Senhor, eu quero edificar algo pro Senhor. E ele ali vai e pede para fazer o templo. O Senhor diz: não, você não, o seu filho vai fazer. E a Bíblia diz que Salomão faz esse templo. Ele edifica o templo. E ali está um símbolo, novamente. E as pessoas começaram a pensar que aquilo era igreja, que aquele momento era igreja. Mas aí então vem Jesus e fala: cara, tá vendo tudo isso? Em 3 dias eu vou derrubar isso. Não vai ficar pedra sobre pedras, cara. Eu vou ensinar para vocês o que é igreja. E então quando vê Jesus, olha para um cara muitas das vezes taxado como turrão, um cara muitas das vezes taxado como um cara impulsivo. E ele fala: cara, é sobre você que eu vou edificar essa igreja. Mas e o tempo, Senhor? Não esquece, cara, vai ser você, vai ser vocês, meus discípulos. Então o que ele faz? O povo fica abismado com aquilo. Mas quando Jesus está lá, e ele diz: Teoderestai, não há mais dívida, está consumado. A Bíblia diz que naquele momento o véu do templo se rasga. De cima a baixo, é como se Deus pegasse o véu e rasgasse e falava: cara, acabou esse lance agora, dessa adoração que eles estão querendo me oferecer. Eu vou ensinar para eles o que é relacionamento. Eu vou ensinar para eles o que é ser igreja. Então, dali para frente, se dá início a uma igreja diferente. Se dá início a um movimento I Am Church, eu sou a igreja. E naquele momento mais a presença do Senhor, o manifesto de Deus não está limitado mais a paredes. E então aqui se dá início à terceira arca da aliança, aonde eu e você passamos a ser esta arca, porque a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele vem dentro do nosso coração e nos preenche com a presença dele. Então a presença manifesta de Deus nesse momento passa a morar dentro de mim e de você. E então nós começamos a ser essa definição de igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E a melhor forma de nós transparecermos quem é a igreja é todos os dias nós reconhecermos quem é o líder desta igreja, quem é o salvador desta igreja, quem é o que impulsiona esta igreja, porque hoje já faz anos que conheço a Deus, faz anos que estou com Deus. Mas tudo isso tem sido possível porque um dia o Espírito Santo de Deus me revelou quem era verdadeiramente Jesus. Não era mais um profeta, não era mais um discípulo, não era mais um cara enviado por Deus, mas sim o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E então naquele momento o conceito de igreja passou a verdadeiramente fazer parte da minha vida. E o fato de eu ser igreja não é eu ficar detido dentro de paredes, porque na verdade Jesus nos transformou em igreja. E muitas das vezes nós estamos, detidos dentro de paredes físicas, dentro de paredes visíveis de concreto. Cara, isso foi quebrado na cruz, não está consumado, não há mais dívida. E quando eu passei a ser a igreja, quando eu passei a ser a I Am Church, a ser a igreja, naquele momento, já não havia mais algo que me prendesse. Porque a palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade.
E o Espírito do Senhor está sobre mim e você, igreja do Senhor. Não se enxergue como uma igrejinha. Se enxergue como morada do Espírito Santo. O Espírito que quer te impulsionar como igreja e te usar para marcar uma geração. Não porque você é profeta, não porque você é um bom pregador, não porque você ensina bem, não porque você se tornou pastor, não porque você tem posições eclesiásticas, mas sim porque o Espírito está sobre você. E Jesus declarou uma palavra e ele disse: sobre ti eu edificarei a minha igreja. I am church, eu sou a igreja. Então que você seja a igreja. E não uma igreja que olhe para si, mas uma igreja que olhe para fora. Como ele disse para os discípulos: anuncie em Jerusalém, anuncia em Samaria e até os confins da terra. Igreja, começa a ser igreja dentro da tua casa primeiro, Jerusalém. Depois passa a ser igreja na Samaria, nos seus vizinhos, ao redor das pessoas que estão do teu lado. Aí então começa a pensar nos confins da terra, outros lugares. Mas primeiro, aprenda a ser igreja. E lembre, sobre ti edificarei a minha igreja. I am church, eu sou a igreja. E você? Deus abençoe. E aí galera, firmeza? Cara, se essa palavra falou com você, como Jesus falou comigo, cara, eu queria pedir pra você, por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal, para que você possa receber outras palavras, outros momentos como esse, outras devocionais como essa. Cara, se você amou essa palavra, se verdadeiramente você foi movido por Deus, cara, escreve um comentário, fala pra nós por quê, o que falou com você, seja um comentário positivo ou negativo, sei lá, mas escreve algo, deixa seu like lá, mete o dedo no joinha e melhor ainda, cara, seja evangelístico. Se verdadeiramente você lembrou de alguém quando você estava ouvindo essa palavra, cara, compartilha para os teus amigos, que seja 2, cara. Cara, essa é a sua missão de evangelismo nesse dia de hoje. Compartilhar para pelo menos 2 pessoas, para que elas possam também ser abençoadas como você foi. É igual eu costumo dizer para os meus amigos, sabe por que eu anuncio Jesus? Porque eu penso assim, imagina você com fome, cara, e louco pra comer em algum lugar, e você chega até mim e fala: Eric, cara, aonde que tem um lugar bacana pra mim comer? E eu sei, cara, aonde tem uns lanches da hora pra você comer. E eu falo: eu não sei. Cara, eu não vou estar sendo seu brother, velho, porque na verdade eu sei, cara. E ser brother é falar: tem um lugar assim, 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 vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Então, cara, I am church. Eu sou a igreja, cara. E a igreja, ela foi chamada para mostrar o caminho, cara. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Mostra a ele o caminho. Mostra a eles a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Se inscreve, deixa seu like. Demorou. Galera, muito obrigado. Deus abençoe muito, 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 muito vocês que têm nos seguido nessas redes sociais, que tem nos ajudado a impulsionar a palavra de Jesus Cristo. Que o Senhor possa alongar as tuas fronteiras, possa abrir a tua visão espiritual e que Ele possa continuar te abençoando no nome de Jesus. I am church. Essa é a nossa missão para esta semana. Eu sou a igreja. Então, que através disso você possa caminhar nos passos de Cristo e que as pessoas possam ver porque você é a igreja. Tamo junto. Deus abençoe. Olha a pista de skate muito doida. Deus abençoe.